Bom, vamos começar então pelo Tarcísio. Para não dizer que ele estava em silêncio, ele estava ali sendo representado na discussão sobre a segurança pública ao longo de toda a semana passada pelo Derrite, que é secretário de Segurança licenciado de São Paulo, que está como relator do PL antifacção. E nem nesse campo em que a direita se sente tão à vontade, ele estava se saindo exatamente bem. O Derrite entregou 4 relatórios até agora e foi criticado pelo Centrão, pela direita bolsonarista, além do governo, é claro, e da esquerda. Mas aí ele decidiu voltar ao jogo com outros discursos que deixam de lado, como eu disse mais cedo, a anistia a Jair Bolsonaro. O que você acha que aconteceu com o Tarcísio, hein, Christian? Eu acho que ele está tentando apostar numa direita que não seja bolsonarista, no sentido da família Bolsonaro, tá? A gente tem essa confusão de chamar de bolsonarismo como sinônimo de direita ou de extrema-direita. De extrema-direita, é. E, na verdade, não é isso, né? A gente chama de bolsonarismo, talvez, a nova direita popular, entre aspas, que surgiu aí de 10 anos para cá e tentando diferenciá-la do que seria o centrão, digamos assim, que é uma espécie de direita institucional mais tradicional, entendeu? Mas o que aconteceu? Aparentemente, ele quer se posicionar assim, ele é candidato do centrão, né? O Tarcísio é candidato do centrão. E aí o primeiro movimento... É candidato do centrão e também do bolsonarismo, né? Mas eles... preferencialmente do centrão. E levar os votos do bolsonarismo e deixar Bolsonaro para trás. No fundo, eu acho que a tática, pelo menos do centrão, é essa. E o Tarcísio fica oscilando entre uma e outra de maneira mais oportunista. Né? Deixa eu me corrigir, porque desse ponto de vista que você está falando, por exemplo, a família Bolsonaro não gosta do Tarcísio e prefere vê-lo pelas costas, né? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, já deixou isso. A família Bolsonaro só gosta da família Bolsonaro. Exatamente. Só gosta do pai, deles próprios, dos irmãos. Eu não sei nem se eles gostam da madrasta. Eu acho que não. Pois é, tem isso. Porque não tem o sangue, o nobre sangue da família Bolsonaro. Né? Então, o que acontece? Ele tentou fazer aquele discurso lá na Paulista, tentou dar uma bolsonarizada braba, chamar de canalha, né? Nem sei se que chamou de canalha, se essa palavra... Não, chamou de tirano, né? Chamou o Moraes de tirano. Né? Então, o que ele está fazendo ali? Ele correu para tentar pegar os votos do Bolsonaro, antes que algum outro pegasse e tentasse mostrar suficientemente confiável para o Bolsonaro a ponto dele poder passar, digamos assim, ungí-lo como sucessor no lugar de algum dos filhos. Né? A briga toda é tentar convencer o Bolsonaro de que ele tem que apoiar um candidato, pelo menos em cuja cabeça de chapa esteja alguém que não é da família dele, para ter alguma esperança de ter um indulto ou de ter uma anistia mais adiante, né? Agora, o que aconteceu ali? O que aconteceu é que deu em cargas d'água. Porque ele ficou queimado, né, o nome Bolsonaro, a partir dali a gente começou a ter a impressão de que está ficando um nome tóxico. De fato, como a gente falou aqui uns meses atrás, o julgamento do Bolsonaro foi aumentando a rejeição dele na opinião pública, né? O Eduardo Bolsonaro fez aquela imbecilidade de ir para os Estados Unidos pedir intervenção estrangeira, ele assumiu o tarifaço, né, foi para fora e ao mesmo tempo ele se colocou fora da política brasileira. Né? Então, o que está acontecendo? Eu acho que eu não estou falando que o Tarcísio desistiu de ser ungido por Bolsonaro, não. Eu acho que isso é um objetivo permanente. A questão é que agora, com a proximidade da prisão, eu tenho a impressão de que ele está tentando ver se consegue um fato consumado. O fato consumado eu sou candidato, a plataforma é essa aqui, eu já estou indo para lá, eu tenho apoio de A, B, C, D, leia-se União Brasil, PP, não sei o quê, republicanos, eventualmente o PL, potencialmente o PL, que é o partido do Bolsonaro, e eu estou botando o bloco na rua, você vai ou fica? No fundo é isso. Né? Enquanto isso, a família Bolsonaro está se debatendo entre si, o Bolsonaro não sabe o que faz, você tem o Eduardo que está fora do páreo, porque ele fez aquela burrice, não vai deixar de ser deputado, não vai ser senador, porque vai ficar inelegível e não vai ser candidato a presidente. E agora estou tentando ver se emplaca o Flávio. Entendeu? Então acho que você está tentando criar um fato consumado, o Tarcísio está tentando criar um fato consumado, e o Centrão, colocando o bloco na rua, a ponto para que a família Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro vejam assim que não tem outra opção senão seguir.
o carro alegórico, entendeu? E aí, eu olhando o vídeo que o Tarcísio plantou aí, com ar de propaganda eleitoral, né, que tem que trocar o CEO, e ao mesmo tempo falando que a gente tem que criar... A gente vai discutir daqui a pouco, né? A IABRAS, inteligência artificial, IABRAS, que é uma coisa parece meio contraditória, né? Ele, ao mesmo tempo, se diferencia do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele está surfando na onda dos governadores de direita a partir do massacre lá do Alemão, entendeu? Que aí você conseguiu, supostamente, colocar o governo Lula na parede, trazendo de novo o fantasma do problema da segurança pública, que é um negócio engraçado, né? Porque esses caras são governadores, se a segurança pública está ruim no estado dele, eles são responsáveis. Mas, enfim. Mas esse é um assunto que depois eu quero entrar mais, porque eu achava que a derrota do governo na discussão do PL antifacção seria maior, e eu não tô vendo ela desse tamanho não, né? Não, mas estou falando que apareceu o assunto da direita. Sim. Estamos discutindo o assunto da direita. A gente está discutindo a redução de desigualdade. Quer dizer, a direita estava sem conseguir colocar uma pauta. Ela conseguiu botar uma pauta. Então, mas aí, diante disso, eu esperava que a direita fosse mais protagonista nessa discussão do que ela vem sendo, né? O que ela vem demonstrando é que, na hora de oferecer soluções, ela não é assim tão eficiente. Não, ela não oferece solução nenhuma, na verdade. Né? A gente está vendo que o assunto é dela, mas ela não oferece nenhuma solução. Mas estamos aqui discutindo segurança. A discussão no Chile, que a gente vai falar na segunda parte do programa, também foi sobre segurança. Lá na corrida presidencial chilena, né, cujo primeiro turno terminou ontem. A discussão também foi segurança. Embora lá eles estão muito alarmados com o aumento da segurança, porque a segurança chegou a 6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Os números são bem diferentes do Brasil, mas antes da gente atravessar o programa todo, deixa eu chamar a Flávia Tavares. Falar, e aí, o que você acha que mudou? Eu acompanhei esse movimento do Tarcísio no fim de semana. Eu achei muito interessante em alguns aspectos. O primeiro é que, para mim, oficialmente, ele assume a candidatura. Não dá mais para brincar de não, vou concorrer à reeleição em São Paulo. Acabou essa conversa. Ele pode tentar fingir o quanto ele quiser, mas eu acho que nem fingir mais ele quer. Este vídeo do CEO é oficialmente, para mim, o pontapé da campanha presidencial de Tarcísio de Freitas. Ele não fez nenhum disfarce, né, ali. Fala de assuntos nacionais, fala de trocar o CEO e, em seguida, se apresenta com uma plataforma de CEO, então, do que seria a sua gestão de CEO. Então, para mim, está oficializado o início da campanha. Soma-se a isso uma reportagem, e eu vou usar muitas aspas aqui, com todo respeito à equipe jornalística que trabalha na Record. A peça publicitária que foi feita no Domingo Espetacular ontem não tem nada a ver com jornalismo. Foi uma peça, para quem não viu, é uma peça em que o Reinaldo Gotino, caminha ao lado de Tarcísio pela Cracolândia, explicando como o governador de São Paulo acabou com o problema da Cracolândia em São Paulo. Veja, fazer uma reportagem sobre se eventualmente o governo de São Paulo tiver acabado com a Cracolândia, é possível. Não é o que foi feito, e é por isso que eu estou sendo tão taxativa na minha crítica. A reportagem não é uma reportagem porque não tem contraditório, não tem outro lado, não tem... enfim, só tem o Tarcísio exibindo a sua versão de como ele acabou com a Cracolândia ali. Para quem vive em São Paulo, há outros jeitos de discutir o assunto, que pode até se chegar à mesma conclusão, tá? Inclusive, acho que vale uma reportagem aprofundada sobre o tema. Tem coisas que foram realmente feitas na Cracolândia. Não é o caso deste pedaço do programa Domingo Espetacular de ontem, que tem até música que parece de campanha e tudo mais. Então, você soma as duas peças publicitárias e o que elas revelam para mim? Um Tarcísio de Freitas que se posiciona na largada da sua campanha de uma maneira só, em dois assuntos diferentes. Um que é a sua abordagem de economia e indústria,
e que é uma abordagem múltipla, é uma abordagem ao mesmo tempo cirista e ao mesmo tempo paulo-guedista, e a sua abordagem de segurança pública, que é jogo duro com a Cracolândia, com o crime organizado, mas as duas unidas por uma visão de Tarcísio de Freitas, o gestor, que é a sua marca original, né? Quando ele foi chamado para ser ministro do Jair Bolsonaro, claro que ele quis e ficou à vontade em adotar o discurso bolsonarista em sua íntegra, mas a sua marca era ser o gestor da infraestrutura, né? Das grandes obras do governo Bolsonaro, e foi com essa plataforma que ele trouxe, então, mudou o seu domicílio eleitoral e veio se eleger governador em São Paulo. Aí ele faz todo o percurso bolsonarista do ano, né, da anistia, vai a Brasília, negocia, faz, acontece, e agora recalibra para voltar a se apresentar como o gestor, o CEO e o gestor na segurança, enfim. Eu acho que ele está tentando, então, emplacar essa tônica, e por fim, eu acho que tem uma coisa que aí é muito desafiadora para o Lula se contrapor e, ao mesmo tempo, dá ao Lula um tempo de tentar recalibrar, né, também o seu próprio discurso para se apresentar nesse embate com o Tarcísio, que é uma frente em que o Lula vai mal, né, que é essa conversa sobre a economia real, sobre aspiracional da ponta ali da economia, né? O governo Lula investe pesado numa comunicação de economia para as classes mais baixas, com programas como Gás do Povo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Eu estava até olhando aqui os investimentos da Secom, do Sidônio Palmeira, e é muito focado nesse tipo de programa do governo Lula, né? E investe muito pouco na parte da nova indústria. O governo Lula tem 2 programas conexos, que falam justamente de inteligência artificial, de semicondutores, e que vocês provavelmente nunca ouviram falar, ou se ouviram falar lateralmente. Um deles se chama Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, inclusive, prevê um investimento de 23 bilhões de reais, está desde 2024 sendo organizado no Ministério de Ciência e Tecnologia, que está na mão da Luciana Santos, do PCdoB, que tem um discurso super complicado de vários eixos de sustentabilidade e de criação de data centers sustentáveis e de Brasil soberano, de ter uma inteligência artificial própria e tudo mais, que são princípios, em tese, até louváveis, porém funcionam muito pouco na chave aspiracional da pessoa que está ali pensando em que, né, no próximo emprego, se vai ter emprego na semana que vem e tudo mais. O outro programa, que é o Nova Indústria Brasileira, que é o dos semicondutores, também tem um orçamento grande de 24 bilhões, está na mão do Geraldo Alckmin, no Ministério de Indústria e Comércio. E também, me parece que o grande desafio é, assim, a gente entender na prática o que esses 2 programas seriam, como isso chega no ouvido do público, da população, principalmente mais jovem, que está mais angustiada com o futuro do emprego, com o futuro da indústria e tudo mais. E eu não sei o quanto o governo Lula está preparado para fazer, primeiro, para mostrar resultado desses 2 programas e, segundo, para comunicá-los, se é que eles existem. Então, eu acho que o Tarcísio põe na mesa essas cartas, desafia o governo a dar o truco, né? Apresentar eventuais resultados, se os tiver, mas coloca o jogo. O jogo está posto, está na mesa e valendo, iniciou-se.
Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Júlia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.